Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor. Que bom que você escolheu este lugar para estar nesta noite. Nosso coração descansa na certeza de que Deus nos abençoará. E nós sairemos deste lugar guiados, alegres, abençoados pelo nosso Deus. Estamos caminhando para o final do ano. E o tema desta noite é Natal, uma história sobre poder. Quando nós pensamos no Natal, nós podemos imaginar um diamante multifacetado. Dependendo de como a luz incide sobre ele, nós veremos matizes diferentes, cores, reflexos diferentes. Mesmo tendo nascido num lar cristão e celebrando o Natal a cada ano na igreja, cada vez para mim é uma alegria. E cada vez renova dentro de mim a certeza de que Deus nos ama, que Ele está cuidando de nós exatamente agora. Há alguns anos, quando o papai apacentava a igreja em Porto União, eu fui lá no tempo do Natal e papai pediu que eu ministrasse a palavra de Deus. Aquela noite eu disse, há tanta beleza nesse lugar, tantas luzes, pessoas de roupas novas, as crianças aguardando o final da ministração para ganhar um saquinho de chocolates. Pessoas aqui já receberam o 13º, tem algum dinheiro guardado. Eu dizia, há tanta gente alegre, as crianças na expectativa de algum presente em casa. E eu disse naquela noite, contudo, para alguém, talvez não seja uma época de alegria. Mas disse eu naquele culto, o nascimento de Jesus é promessa de cura, de vitória, de restauração, de bênção. E ministrei a palavra e ao final eu disse, se você crê, Deus operará um milagre na sua vida. Orei por aquela igreja e fui embora. Muito tempo depois eu retornava à casa de minha mãe e disse, minha mãe, às vezes eu fico cansado porque constantemente prego a palavra de Deus e nem sempre vejo resultados correspondentes a tanto esforço, tanto trabalho. Ela falou, então eu quero te contar um testemunho que talvez anime você. Lembra uma vez que você ministrou aqui nesta igreja no Natal, dizendo que Natal é tempo de cura, de resposta, de vitória? Eu falei, claro, minha mãe. Ela disse, uma irmã da igreja que era diarista, limpando o banheiro de sua patroa, caiu dentro da banheira e quando caiu, a mão veio com toda a força e bateu no peito. Desenvolveu um câncer. Naquela noite, Jesus curou ela. Aleluia. Hoje, quando você fosse embora, eu gostaria que o teu coração fosse cheio desta certeza. Natal é uma história sobre poder. O poder de Deus, de inaugurar a história e realizar o seu propósito. E para isso eu gostaria de convidar que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 5. Desde já alegre o seu coração. Há um milagre caminhando na direção da tua vida. Aleluia. Lucas capítulo 1. Versículo 5, diz assim a palavra de Deus.
Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso, pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade? Respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Amém. Até aqui a primeira leitura da palavra de Deus. Normalmente nesta época do ano, a pastora Auriana e o grande elenco da igreja já está ensaiando o teatro natalino. Mas este é um ano atípico. É muito difícil iniciar com um grupo e chegar até a execução com o mesmo grupo. Pessoas já estiveram doentes, algumas estão agora doentes, estamos orando por elas. Nós não teremos o teatro, mas isso não alterará absolutamente nada o plano de Deus para a nossa vida. Aleluia. A mão de Deus nos achará, e nós seremos abençoados outra vez neste final de ano. E a nossa bênção virá por causa de Jesus, porque Ele quis morar conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, disse João, como a glória do unigênito do Pai. Você pode glorificar a Jesus por esta declaração maravilhosa? Glorifique, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Notem, queridos irmãos, Deus tem um plano. O plano de Deus está sendo levado a efeito. Deus não tem plano B. O plano de Deus está dando certo agora, e o plano de Deus se cumprirá na sua plenitude, e nós nos lembraremos, e até os nossos netos glorificarão a Deus, porque Deus é fiel. Agora veja uma coisa: havia a promessa do nascimento de um Salvador, que é Cristo o Senhor. E no plano de Deus estava que, antes que o Senhor Jesus fosse manifesto aos homens, alguém viesse adiante dele. O Senhor Jesus seria precedido por um profeta
Um profeta iria como um arauto à sua frente, anunciando a vinda, a chegada de um rei. E olhe que interessante, havendo tantas pessoas jovens, tantos casais jovens, havendo tantas pessoas saudáveis, você leu, os dois eram avançados em idade, e Isabel era estéril. Deus é especialista em coisas loucas. Reiteradas vezes nós vamos encontrar nas Escrituras o testemunho de Deus usando pessoas que aos nossos olhos não poderiam ser usadas, mas Ele as usa para dizer que Ele não depende de circunstâncias favoráveis para salvar, curar e prosperar a tua vida. Deus não depende. Você olha o prognóstico geopolítico, a cosmovisão que você tem deste tempo, as notícias da televisão, a tomada de decisão dos políticos, e parece que o mundo vai terminar em barranco, mas eu digo para você que não. Deus é especialista em usar situações caóticas para que todos saibam que Ele é Deus, e que Ele fez o que Ele fez, e que Ele faz o que Ele faz, e que ainda fará coisas maravilhosas, não porque as circunstâncias fossem favoráveis, mas porque a Ele pertence o reino, o poder e a glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Quando você lê o Senhor Jesus ensinando os discípulos a orar, você pode notar que o encerramento é: porque a ti pertence o reino, o poder e a glória. Irmãos, Deus não faz o que faz porque nós somos o que somos, mas Ele faz o que faz porque Ele é quem Ele é, e o poder está nas suas mãos. Quando o Senhor chama Abraão, Abraão já tem 75 anos, a sua mulher Sara tem 65 anos, nunca tiveram filhos, porque o texto diz que Sara era estéril. Ele ainda nem tinha filhos, e o Senhor disse: como eu poderia esconder alguma coisa de Abraão, meu amigo, uma vez que eu sei que Ele vai ordenar os filhos dele para que me sirvam e para que me amam. Olha só, ele ainda nem tinha filho, a Sara nem estava grávida, e Deus já falava dos filhos com a certeza daqueles que já os conhecia. O presbítero que me antecedeu, ele fez a leitura de Romanos 4, onde a Escritura diz: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Eu não sei qual a necessidade que há na sua vida, que preocupação paira sobre a sua mente. O que eu posso dizer é que nós estamos no tempo de Natal, e Natal é uma história sobre poder, de como Deus pode pegar aquilo que não é para fazer aquilo que Ele quer. Aleluia. Glórias a Deus. Quando o Senhor vai gerar um herói, um campeão, cujo nome será Sansão, você pode ler a história. A Bíblia diz que o nome do marido era Manoá, não diz o nome da mulher. E o Senhor aparece para aquela mulher e diz: até hoje você não teve filho porque você é estéril, mas agora você terá um filho, e ele será separado para mim, ele será criado para mim, e o meu espírito será sobre ele. Outra vez Deus usa alguém cujos indicadores pareciam todos negativos. A palavra de Deus também fala de Deus dando um filho para Raquel, que era estéril. O Senhor também usou uma mulher chamada Ana, era também uma mulher estéril,
e o Senhor deu para ela um filho. E aquele filho veio a ser juiz, sacerdote, ele ungiu o primeiro e o segundo reis de Israel. Deus pode operar algo novo na sua vida. A verdade é que quando o Senhor gerou no meu coração esta palavra, eu já creia que nesta noite Ele já está fazendo algo na sua vida, para que você saiba que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Talvez aqui alguém deseje ter um filho e não pode ter por algum motivo. Aqui está aquele que pode dar um filho para uma mulher estéril. Mas talvez você já tenha filhos e você diga: eu já tenho filhos, essa não é a minha oração. Isso não muda absolutamente nada. Se você tiver fé, Deus criará algo novo na sua vida. Às vezes a pessoa fica pensando que ela vai receber algo de Deus porque ela precisa. Não, você não vai receber algo de Deus porque você precisa. Eu vou receber algo de Deus porque eu sou uma pessoa tão pobrezinha. Não, você não vai receber nada de Deus porque é pobrezinho. Esquece isso. A palavra de Deus diz: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é poderoso para fazer vitorioso aquele que se aproxima com fé. Hebreus capítulo 11. Aleluia! 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 Liberte-se disso. Deus não fará nada por você porque você é velhinho. Deus não fará nada porque você é pobre. Deus não fará nada porque você é pobrezinho. Mas Deus fará na vida daquele que tem fé e crê. Deus aparecerá na minha vida e o milagre surgirá, porque Ele é o Senhor e Ele tem poder para sujeitar nas suas mãos todas as coisas. Você consegue entender isso? Tanta gente que você conhece que é pobrezinho não vê milagre nenhum. Tanta gente que você conhece que é coitadinho não vê milagre nenhum. E às vezes tu vê uma pessoa que já é rica e você fala: Deus é injusto porque já é rico, agora operou mais um milagre. Não, Deus não é injusto. Deus age de acordo com a fé. Quem lê a palavra de Deus conhece. Frequentemente o Senhor Jesus disse para pessoas: vai e seja feito de acordo com a tua fé. Você crê que Deus pode operar um milagre hoje ainda na sua vida? Aleluia! O meu coração descansa na certeza de que Deus fará, não por causa de mim, não por causa de você, por causa dEle e por causa de uma fé inabalável de que Deus opera milagres. Deus aparece para Zacarias e diz: Zacarias, não temas. As tuas orações foram ouvidas. A tua mulher terá um filho. E você vai ter alegria. Muitos se alegrarão. Ele irá diante do Senhor no espírito e na virtude de Elias. Mas olhe só, queridos irmãos, Zacarias quis entender as coisas. Ele falou: como saberei isso, pois eu já sou velho? Minha mulher é avançada em idade. Guarde isso, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma comparação. Então note, irmãos, que várias vezes Deus aparece para mulheres que eram estéreis e Deus deu filhos para elas. Repito, talvez você não esteja orando por um filho, mas há uma outra necessidade na sua vida, uma cura. Jesus pode curar esta noite, amém? Desfazer toda a enfermidade, amém? Qualquer que seja, porque às vezes o crente ele tem fé, eu estou com dor de cabeça, se eu orar, o Senhor vai curar, mas se é uma doença mais difícil, ele pensa, aí fica difícil, como se para Deus mudasse alguma coisa. Irmãos, às vezes nós pensamos assim. O evangelista Reinhard Bonke, que ministrava a palavra de Deus na África, ele caminhava sozinho há algumas décadas por um caminho na África e ele orava e dizia: Senhor, eu preciso de $30 para pagar o aluguel do nosso escritório. Ó Deus, eu preciso de $30.
Ele tinha fé que Deus poderia dar para ele $30. E enquanto ele caminhava e orava, de repente ele ouviu a voz do Senhor que disse: Reinhard, você não prefere $1 milhão? Perceberam, irmãos? A fé para você receber 30 e para receber 1 milhão, e para Deus é tudo a mesma coisa. E a hora que ele ouve a voz de Deus dizendo: Reinhard, você não prefere $1 milhão? Ele falou: Senhor, se eu posso escolher, então eu quero 1 milhão de almas. Aleluia! Se eu posso escolher, então eu quero 1 milhão de almas. E Deus disse: está feito, Reinhard, um dia você vai estar pregando e vão se converter 1 milhão de almas. Passaram 20 anos, ele estava em Laos, na Nigéria, ministrando a palavra de Deus. Em 4 noites passaram 6 milhões de pessoas pela campanha, e numa daquelas noites, 1.050.000 pessoas levantaram as mãos para Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu tenho esse livro, chama Evangelismo com Fé, tem a fotografia da campanha, é um mar de gente. Nesta noite eu não sei qual a sua necessidade, mas lembre-se, para Deus não muda. Talvez mude para você, talvez afete a sua fé, mas não deixe acontecer, porque Natal é uma história sobre poder, o poder de Deus de sujeitar à sua vontade todas as coisas. No versículo 26 diz assim: porque agora Deus vai dar um passo adiante. Até aqui nós temos mulheres estéreis que deram à luz por causa da palavra poderosa do nosso Deus. Mas o Senhor dará um passo adiante. Diz assim o versículo 26: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Que palavra linda! A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Depois de ter dado filhos para mulheres estéreis, começando com Sara, e quando o Senhor disse a Abraão: Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara estava na tenda ao lado, e ela, quando ouviu aquilo, ela riu, e o Senhor chamou ela e disse: Sara, por que você riu? E ela disse: eu não ri. E o Senhor disse: não diga, eu não ri porque você riu. Daqui 1 ano você terá um filho. E aí o Senhor fala para ela: haveria coisa difícil para Deus?
Na sua cabeça, isso pelo que você ora parece tão difícil. Parece inalcançável, inatingível. E o Senhor está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, haveria coisa difícil para Deus? Você vai crer nesta noite que a bênção alcançará você? Amém? Haveria coisa difícil para Deus? E agora o Senhor diz para Maria, porque para Deus nada é impossível. Mas percebam, irmãos, a mudança no modelo de ação de Deus. Nos primeiros casos que eu referi, Deus escolhe mulheres estéreis, mas ainda assim elas precisam de um marido. E Deus vai agir através desse marido e vai dar filhos para essas mulheres. Aqui o Senhor está dizendo, nem disso eu não preciso. Eu posso criar algo totalmente incompreensível, totalmente maravilhoso, que suspenda completamente as leis da ciência, da física, da química. Eu posso criar algo maravilhoso na sua vida, porque para Deus tudo é possível. Aleluia. Notem contudo, queridos irmãos, que Zacarias disse, como saberei isso? Eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E o Senhor disse para ele, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Você vai ficar mudo agora, porque você não creu nas minhas palavras, você vai ficar mudo, até que todas elas se cumpram. E por que Deus não fez a mesma coisa com Maria? Porque ela também disse, como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? É que aqui, irmãos, nós temos duas pessoas diferentes. Aqui nós temos Zacarias, que era um sacerdote, um homem que conhecia a palavra de Deus, que deveria conhecer o poder de Deus. E do outro lado nós temos uma jovem, que ainda não conhece o poder precioso do nosso Deus. E Deus foi duro então com Zacarias e foi paciente com Maria, mas note uma coisa, Deus não deixou de agir em nenhum dos dois casos, e o Senhor não deixará de agir nesta noite. Ele entrará com milagre outra vez, para que todos saibam, aleluia, que Natal é uma história sobre poder. Aleluia. Eu gostaria de orar com a senhora igreja. Nós não vamos impor as mãos. Estamos em tempo de contenção. Eu não vou me aproximar de você, mas o Senhor irá. A verdade é que Ele já está aqui. A verdade é que o Senhor já nos esperava para esta noite, porque Ele quer fazer algo, aleluia, para que a história do Natal, a história mais linda que há, ela não se apague. E todos os anos, até quando nós formos velhos, os nossos filhos saberão, Natal é época de milagre, porque Jesus nasceu. Aleluia. Eu gostaria de orar com você. Aleluia. Num ato de fé, para que você também participasse disso. Eu queria que você gentilmente se colocasse em pé, mas ficasse no seu lugar. Ponha-se de pé. Aleluia, ponha-se de pé. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas aqui sabem exatamente pelo que estarão orando? Acene assim com a sua mão. Você sabe exatamente pelo que você vai orar. Você precisa de um milagre e você vai orar exatamente sobre isso, amém? Porque você precisa ter especificidade na hora da sua oração. Porque se você disser, eu quero que Deus me abençoe, você já está abençoado. Nunca esqueça, eu quero que Deus me abençoe, você já está abençoado. Estar aqui é uma bênção, amém, queridos? Estar neste lugar é uma bênção, onde a palavra de Deus está pairando sobre nós, e o Espírito está movendo. Estar aqui já é uma bênção. Nós vamos participar da ceia do Senhor. A certeza de que pecados são perdoados já é uma bênção.
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um milagre, a respeito do qual um dia você possa dizer: pastor, eu gostaria de ter uns 2 minutos para contar o que Jesus fez na minha vida numa noite de Natal. Por causa de Jesus, incline sua cabeça um instante, abra sua mão, você que precisa de um milagre. Ó Deus, a tua palavra é poderosa e ela penetra mais profundamente que uma espada de 2 gumes e é capaz de separar as juntas e as medulas, os pensamentos e as intenções do coração. E esta igreja descansa na certeza de que Natal é tempo de milagre. E assim como o Senhor deu um filho para Isabel que era estéril, e assim como o Senhor deu um filho para Maria que ainda era virgem, contrariando as leis da natureza, desfazendo a capacidade crítica da ciência, para mostrar que o Senhor é Deus, eu rogo por esta igreja e peço que o Senhor desfaça agora o câncer, desfaça agora os miomas. Ó Deus, que o Senhor dê saúde ao ovário policístico, que o Senhor cure agora a pessoa que está com Covid, a pessoa que está agora, Senhor, com doença no aparelho reprodutor, doença nos ossos, doença nos tecidos, no sistema nervoso, doença no coração, doença no aparelho reprodutivo. Ó Deus, opera, qualquer doença que seja, toda enfermidade, desaloja e sai, no nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, sejam arrancadas as raízes agora, desaloja e sai, desaloja, desarraiga e sai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda enfermidade, fica limpo agora, seja limpo agora deste teu mal, seja limpo desta enfermidade agora, aleluia. Ó Deus, pessoas aqui estão orando sobre namoro, pessoas estão orando sobre casamento, e parece que os relacionamentos não acontecem. Ó Deus, prepara o namorado, prepara a namorada, prepara o casamento abençoado. Ó Deus, aqui pessoas estão orando por questões financeiras. Abre uma porta no céu, eu te peço, abre uma porta. O Senhor não depende, ó Deus, de uma conjuntura econômica apropriada, de uma conjuntura política favorável, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Opera milagre agora, opera milagre. Ó Deus, opera milagre. Traga, Senhor, uma unção de multiplicação, uma unção de conquista. Ó Deus, que pessoas daqui recebam prêmios, herança, títulos, sorteio. Ó Deus, opera milagre na área financeira, para que até os nossos netos saibam que Natal é tempo de milagre, Natal é tempo de vitória, Natal é tempo de alegria, porque Jesus nasceu e porque Ele está no meio de nós. Ó Deus, abençoe assim teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Feche sua mão e receba a sua vitória. Aleluia. Graças a Deus.